Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, bora pro vídeo, né? Sem mais delongas. Bom, o que nós estamos vendo aqui, né? Gráfico está fazendo seus ciclos aí de movimentação, correto? Ele sai de uma região de resistência, tá? E vem para uma região de equilíbrio, certo? Então, ele já toca na região de equilíbrio. Ele vem em que formato? Ele está vindo em formato de tendência estreita, ok? Fazendo um candle, um maruboso, né? Uma barra careca, ok? Então, logo o contexto está se criando, correto? O contexto está se criando. E agora ele está apresentando uma grande negação com indecisão gráfica. Tá certo? Então, logo se eu pegasse uma compra aqui, na hora que eu observasse esse candle aqui que representa dominância, né, eu teria praticamente me colocado em um momento crítico, né? Tanto para comprador e vendedor ficaria difícil, né? Ter algum lucro ali, a menos que tivesse precisão, tá? Mas repare que agora ele está subindo novamente, né? Para onde ele está indo, será? Né? Para onde? É isso que nós vamos ver, tá? O gráfico vem fazendo suas movimentações, está em tendência de alta, está sofrendo pressão agora aqui nessa área, está tentando romper essa área aqui, a área de equilíbrio. Enquanto isso, a gente vai abrir outro par de moedas, tá? Porque não tem nada certo ainda pra gente. Vou pegar um BTC USD, tá? Ah, como sempre, o time não tá batendo. Euro JPY. Bom, Euro JPY, pelo que eu vi que tem algumas linhas antigas nele, né? Ó, o gráfico tá trabalhando aqui, ó, nessa área agora, ó. Tá certo? Então ele tá descendo em queda. Ele já rompeu aquela região que a gente marcou ela. Tá descendo com um movimento assim, cheio de conflitos, né? Olha aí, esse candle acelerando, mas com conflito, correto? Então, nós temos aqui um momento onde o gráfico participou, né? Fez a sua distribuição, está redistribuindo, está continuando em queda. Aqui ele fez como se fosse um preenchimento, né, na região. Como que ele está reagindo aqui? Ah, parece que está criando um final de movimento, né?
Ó, já vou entrar aqui vendido, tá, pessoal? Tendo em vista, né, que a força vendedora, ela tá muito forte aí, tá? E ela já rompeu aquela região lá, né? É uma região de ouro lá do passado, correto? Então essa é a nossa primeira entrada. Euro JPY é o par da moeda. O par da vez, né? Tá entregando aí uma vitória linda pra gente, ó. Mais 10 segundos para o fechamento da operação. E entrada bem sucedida, tá? Então, Euro JPY, né? Entregando aí com facilidade o momento oportuno pra gente. Bom, agora aqui, né? O que, que aconteceu? Ó? Se a gente fizer uma leitura, o gráfico ele voltou para essa área, né? E ele começou a ter problemas aqui, ó, tá vendo? Então, tentou descer, né? Agora está tentando subir novamente. Por enquanto, nada plausível ainda, né? Ó, parece que ele está consolidando, né? Ó, eu vou. Ixi, me tacou para cima. Me tacou para cima. Bom, agora é torcer, né? Que ele pelo menos preencha a região superior aí ou tenta romper a parte superior. Não pode apavorar agora, tá? Segura, aperte os seus cintos, tá bom? Apertem os cintos aí todo mundo e vamos aguentar firme, tá? Nessa operação que a gente pegou em desvantagem, tá? Ele jogou a gente para cima, né? Sem querer querendo. Mais 13 segundos fechamento da operação, nem vou abrir outro par de moeda, tá? Em momento de consolidação e entregou esse loss bonito pra gente aí, né? Olha aí, né? Não consolidou, né? Não consolidou. Então, Euro USD, o Euro USD é o par da moeda. Vamos deixar ele se movimentar à vontade, né? Tô vendo aí grande interesse. Bem no momento que a gente entrou, a gente foi desbancado, né? Não tô observando extremidade, pessoal. Não consegui. Eu estava acreditando que a tendência de alta ainda teria mais um candle para estar fazendo, tá? E agora ele está se dirigindo para uma região de indecisão gráfica, sofrendo uma grande pressão, ó. Tá vendo? Tá sofrendo pressão, hein? Então vamos continuar analisando ele, né? E a gente vai para outro par. GBP-USD. Vamos ver se o GBP-USD tem alguma coisa para a gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Tem uma marcação muito antiga, não tem nada plausível aqui atrás, né? Ele rompeu, né? Na verdade, ele rompeu, ó. Aí tá fazendo as suas movimentações, está acelerando. E que candle é esse? Será que é um candle? Eu vou aplicar uma continuidade, me tacou para cima.
Tá? Então nós não temos nada lá para trás. Tá? A tendência está de alta. Então eu tenho que trabalhar junto com o movimento dominante. Tá? Não tem outra coisa a não ser fazer o mesmo movimento que o movimento dominante. Tá? Aí ele fez uma aceleração, né? Tá vendo? Ele está ganhando força, ganhando volume. Tá? E o contexto é esse. Tá? Então, GBP-USD é o par da moeda, né? Está em participação, entramos junto aí nessa cruzada compradora, né? Que já está aí já há mais de 5 minutos dominante, né? E olha aí, né? Analisar o gráfico, pessoal, é viver o mercado, né? Quando você sabe analisar o gráfico, você vive o mercado, tá bom? Bom, olha que interessante. GBP-USD deixou a gente na liderança de novo. Nós precisamos agora de mais uma vitória, né? Uma análise bem sucedida, na verdade, para bater a meta. Né? Será que é o euro-USD que vai entregar para a gente? Parece que sim. Né? Ele está adentrando aqui, ó, em região, né, de vendas. Está respeitando aqui a zona vendedora. Está fazendo um engolfo. Porém, ó, tem mais parte ainda para ele preencher. Tá vendo? Ele pode voltar aqui e fazer um preenchimento. Olha lá. Está preenchendo, tá? E aí a gente entra nessa barrinha careca aí, né? Eu estou aplicando uma venda na barra careca. Uma barrinha careca, né? Parece uma barrinha de cereal. E aí, o que está rolando, pessoal? Mais um, né? Euro USD. Então, o que ele fez? Foi lá e terminou de preencher. Né? Ele não preenche no corpo para preencher no pavio, tá bom? Euro USD é o par da moeda que está dando trabalho para nós desde o início, né? Aí, beleza.
Então, assim, ainda estamos ainda na frente, né? Precisamos de mais uma entrada positiva, né? Mais uma só. Então, vamos lá. Vou pegar aqui EURUSD novamente. Ele está querendo arrumar uma briga comigo, né? Então, é EURUSD que vai ajudar a gente a bater a meta, tá? Beleza. Prontinho, feito uma entrada bem sucedida aqui, tá? Acreditando, né, que ele vai criar uma estrutura, só espero que essa não seja a estrutura que ele vai criar, tá? Porque ele precisa, na verdade, né? Ele precisa completar o percurso dele, né? Ele não completou ainda. Então, o que, que eu estou esperando aí? Né? Que ele continue buscando o que eu não estou vendo, tá? E assim, não tem nenhum contexto gráfico formado aí, né? Então, eu preciso acreditar que ele ainda está buscando criar a estrutura do contexto que ainda não está formado, após ele tocar uma região de oferta, tá certo? E olha aí, perfeição, perfeição. O par de moeda que mais deu trabalho pra gente, que a gente já chegou, ele foi lá e deu um loss que a gente vai estudar já já, é o par de moeda que entregou a meta batida, tá? Então assim, quando você vê um momento de dificuldade, você não pode fugir daquele momento, tá? O que a maioria das pessoas iriam fazer? Pera aí, o euro USD tá me dando trabalho, eu vou excluir ele das minhas operações de hoje. Mas o que, que a gente fez? Ao contrário. Peraí, se ele está dando trabalho, eu vou desafiar ele, porque eu quero saber. Peraí, quero saber se ele realmente vai me desbancar ou não. Eu vou dobrar a aposta aqui. Foi o que eu fiz. Vocês viram, né? Então eu escolhi justamente o par de moeda que estava dando mais trabalho para mim poder bater a minha meta. Por quê? Até mesmo para me lapidar, pessoal. Porque assim, se você ficar fugindo dos seus desafios, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então fica a dica aí para você. Tá bom? Então é isso aí. Agora nós vamos para a ferramenta mágica, o Point of Fix. Tá? E eu vou explicar cada entrada que nós fizemos aqui para você. Então se você acha que eu mereço um like, tá? Já deixa aquele like, tá? Então vamos estudar do nosso primeiro loss. O primeiro loss que a gente tomou aqui, ele foi dentro de um contexto gráfico de consolidação, tá? Então, só mostrando aqui para você, ó, o gráfico, ele sai de região de suporte, tá? Ele cria região de resistência, ele cria outra região de resistência aqui, tá? Cria outra região de suporte aqui, correto? Depois ele vem e cria outra região de resistência e confirma essa região de resistência, tá? E aqui ele cria também uma região de suporte e confirma a região de suporte, tá? Com uma grande negação ainda por sinal, né? Então, nesse momento aqui, pessoal, suporte e resistência, o que, que eu entendo que está rolando aqui? Uma consolidação, tá? Ela tem dupla funcionalidade, né? Essa consolidação aqui. Ela é uma consolidação e também ela é uma distribuição, tá certo? No micromovimento. Você consegue entender aqui, ó?
Olha só, gráfico chegou, definiu região de resistência, definiu região de suporte, confirmou resistência, né? E na hora que ele vem aqui, ó, desculpa, eu fiz até errado. Confirmou resistência, depois confirma suporte subindo novamente, né? Aí ele começa a descer. Se eu estou em uma consolidação, tá? E uma distribuição, o que eu vou fazer dentro de uma distribuição e dentro de uma consolidação? Fazer o movimento que ela está fazendo. Tá? E justamente no momento que a gente entra, ele vai lá e quebra o padrão. Tá? Então a gente tomou loss, tem que entender o seguinte: você tomou loss para uma quebra de padrão. Você entrou no momento errado, meu amigo, infelizmente. E você tem que aceitar isso. Não ficar apavorado, falando, vou abrir outro par de moeda que tá ruim. Não tá ruim o euro USD. Você só entrou no momento errado fazendo a análise certa. Tá? E aí o que ele vai fazer? Depois disso, ele rompe e dá o loss na gente, ó, com 2 candles vendedores. Tá vendo? Depois ele continua subindo. Depois, tá? Então o que seria o correto fazer aqui, pessoal? Vou deixar uma dica de ouro para vocês aqui, ó. Entender que essa consolidação ela já estava desgastada demais e seria arriscado fazer uma entrada ali, tá? Então você teria que entender o seguinte, ó, já cheguei, mas no momento errado. Vou esperar mais um pouco, porque ele pode me dar um loss ali, porque ele já confirmou a resistência e o suporte, tá? Ou você teria que fazer uma entrada aqui, ó. Ah, ele fez a participação, a distribuição ou consolidação, pegou e fez um falso rompimento aqui, voltou e continuou para completar o ciclo de alta. Tá vendo? É isso. Então você faria uma entrada aqui, tá? Sabendo que ele vai continuar o ciclo dele de alta. Beleza? Espera aí que eu já volto, pessoal. Só interromper aqui. Mas voltando, tá? Agora que eu expliquei para vocês, né, um pouco sobre isso, sobre essas possibilidades, nós fomos para o Euro JPY. E o Euro JPY deu mole para nós, né? Ele fez um pullback aqui, ó. Tá certo? Então, pullback. Ele estava em tendência de queda. E ele veio e aprontou um final de movimento ali, ó. Ou mais conhecido como doji. Tá bom? Ele deixou um doji ali, tá? Então o que nós fizemos? Aproveitando o doji, fizemos um pullback, tá certo? Na tendência de queda. Esse foi bem simples, né? Já no GBP-USD, o que aconteceu aqui? Quando a gente entrou no GBP-USD, ele tinha saído de uma região de suporte, tá? Ele tinha rompido uma região de resistência. Vamos lá. Suporte. Suporte e resistência. Certo? E aqui ele estava em tendência. Beleza? Então, o que acontece quando eu vejo que ele está em tendência? Eu vou lá atrás e vejo que ele já rompeu uma região já e que não tem mais nada para mim poder aliar o contexto, para mim poder ter um parâmetro, né, para operar. E aí o que eu faço? Eu tenho que se juntar a ele. Quando eu não encontro elementos o suficiente lá atrás, não tem um contexto gráfico, eu tenho que seguir o contexto presente. Então eu faço uma operação compradora, acreditando na participação. Tá certo? Então essa entrada aqui foi muito bonita também, né?
Valeu pelo trade, pela operação inteira de hoje, né? Essa entrada aqui. E aí a gente volta para o Euro USD, tá? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. O Euro USD, o que ele fez aqui, ó? Peraí, depois a gente preenche. Euro USD, ele cria uma barra careca justamente na região de resistência, tá? Barra careca. Então aqui, ó, nós temos a região de resistência, tá? E a região de suporte. Resistência e suporte. Então, né, ele vem, faz essa barra careca e já, né, praticamente que toca na região de resistência, né, aqui. Então eu já aplico a venda. Porém, né, nós somos pegos de surpresa com o preenchimento, porque ele tinha toda essa área para preencher, ó. Ó, toda essa área. Ó. Então, o loss que a gente tomou aqui, tá. Esse loss que a gente tomou aqui foi um loss de preenchimento, tá? Ó, loss de preenchimento. Tá bom? Então, tomamos um loss para o Euro USD em consolidação e tomamos um loss de preenchimento. Olha como que ele foi dinâmico com a gente hoje. Tá? Então, sabendo que ele preencheu, correto? Eu voltei nele e falei assim, agora é minha vez de mostrar que eu sou dinâmico também, não é só você, né, que faz bonito. Eu também faço mais bonito que você, né? Eu dobrei a aposta com ele. E me superei, porque eu enfrentei o meu maior medo, que é operar num par de moeda que estava dando problemas para a gente, mesmo a gente trabalhando dentro do contexto gráfico. Tá? Então, ó, a gente faz a recuperação de loss, né? Sabendo que é um preenchimento. Recupera o loss. E falando em loss, né? Perda. Vocês sabem que o nosso forte aqui é recuperar as perdas, né? Porque o trader que não sabe recuperar as perdas, ele toma stop, perde o dia dele, né? E para nós, recuperar é muito mais importante que bater a meta. Tá bom? E aí o que a gente faz? Espera ele descer e confirmar que ele está descendo. Por quê? Porque agora, pessoal, o contexto gráfico é esse, ó. Depois que ele chegou lá no objetivo dele, o contexto gráfico é simples. Ficou mais fácil ainda agora para operar. Tá? O contexto gráfico é de lateralização. Certo? Então temos suporte, temos resistência e temos um ciclo de baixa em curso. Tá? Então nosso gain aqui foi no ciclo de baixa. Da onde? Da lateralização. Nosso gain foi aqui. Tá? Então a gente tomou um loss aqui, ó, no ciclo de alta da lateralização, onde ele estava em um momento de decisão. Tá certo? Então faça a sua operação, tá? Dentro do contexto e não tenha medo de tomar loss. Esteja certo mesmo tomando loss. Tá bom? Ah, Augusto, faltou alguns pips aqui, ó, para preencher. Ah, mas aí teria que ter o olhar biônico, né, para poder entender isso, né? Faltou alguns pips ali, ó. Se você ver um milímetro, se eu não me engano, ó. Olha lá, ó. Ele deixou de preencher 1 milímetro aqui, ó. E com um cabelinho assim, ó, do corpo da vela faltando. Mas aí você quer se torturar no momento de operar e
Para operar, você não pode se torturar, tem que ser prazeroso. Você tem que chegar no gráfico assim, sentir prazer para fazer a operação, mesmo tomando loss. Tá? Então entenda isso, operar não é uma tortura. Você não deve se torturar, você tem que se divertir ao mesmo tempo que você está trabalhando e ganhando. Tá bom? Essa é a nossa filosofia. Tá? Eu não sei quando eu estou trabalhando, operando, ou estou me divertindo. Tem que conciliar os dois. Tá bom? E aí, vocês gostaram do vídeo? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar com seus amigos ainda que não alcançaram a consistência. E amanhã temos mais operações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto!